que é o transtorno do espectro autista, que nada mais é do que uma condição que vai afetar principalmente como essa pessoa percebe a sociedade, como ela se comporta e o seu desenvolvimento. As principais características é a dificuldade da comunicação social. As pessoas que contêm o transtorno do espectro autista têm uma dificuldade de comunicar com outras pessoas. Também tem comportamentos repetitivos, hiperfocos em certos comportamentos, sensibilidades sensoriais, pode ter sensibilidade a certo tipo de textura, de alimento e etc. E a necessidade de uma rotina. Às vezes, quem tem esse transtorno prefere dias previsíveis. O transtorno do espectro autista não é uma doença, e sim uma condição. E se faz importante destacar que o respeito e a inclusão são fatores fundamentais para o desenvolvimento dessas pessoas na sociedade. A respeito dos direitos humanos e a dignidade da pessoa com TEA, a gente sabe que a dignidade da pessoa humana é o alicerce dos direitos humanos e está expresso no artigo 1, inciso 3 da Constituição Federal. Para que ela seja garantida às pessoas com TEA, é preciso mais do que o reconhecimento legal, é preciso acesso ao real dos direitos. A Lei 12.764 de 2012, conhecida como a Lei Berenice Piana, assegura à pessoa com autismo o direito à educação, à saúde, inclusão social e respeito às peculiaridades. Já o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, reforça que a dignidade exige acessibilidade, autonomia e não discriminação. Ter direitos humanos garantidos significa que o Estado, a sociedade e as instituições devem assegurar o respeito à diferença, proteção contra abusos e políticas públicas eficazes. Garantir a dignidade da pessoa com TEA é reconhecer que direitos não dependem do funcionamento neurológico, mas da condição de ser humano. Estou aqui para falar sobre a convenção que trata sobre os direitos da pessoa com deficiência, sendo um marco histórico para os direitos humanos. Foi adotada essa convenção em 2006, vindo para o Brasil em 2009 com força constitucional, que visa garantir a liberdade, a autonomia e inclusão dessas pessoas, de modo que não sejam criadas barreiras para impedir a sua inserção dentro da sociedade ou no mundo corporativo. É super importante a gente lembrar que uma deficiência não se trata de um incapacitismo. As pessoas que possuem deficiência são plenamente capazes de exercer a sua função, não são pessoas inválidas, merecem sim ter uma vida digna, com respeito e participação na sociedade. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, várias convenções internacionais também fortalecem os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. A fundamental delas é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de Igualdade e Proteção contra a Discriminação. Outro que vale mencionar é a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, que vai garantir às crianças com deficiência, como os transtornos de espectro autista, o direito à educação, o lazer e a participação social. Outro documento importante é a Convenção Americana dos Direitos Humanos, ou o Pacto São José da Costa Rica, que ele vai assegurar que a lei reforce o dever do Estado de proteger todos os direitos das pessoas, sem nenhuma exceção. Logo, essas convenções internacionais criam um comprometimento global com a inclusão, a acessibilidade e o respeito à diversidade. Agora nós vamos caminhar à luz da legislação nacional. Eu estou falando da Lei Berenice Piana. Essa lei foi criada, desenvolvida, pensada para garantir educação, saúde, inclusão e, sobretudo, atendimento especializado. Mas não só ela. Em 2020 veio também a Lei Romeu Mion. Essa lei criou a Carteira do Autista. Tal lei assevera que as pessoas do espectro elas possuem prioridade em filas, serviços e consultas. Mas e quando essa lei, esses direitos, essas garantias acabam por serem violados? Pois é, infelizmente isso é recorrente e acontece muito. Nesses momentos, o judiciário entra em ação. Quando acionado, tem se posicionado cada vez mais a favor das pessoas com autismo, garantindo aquilo que está previsto. Não se trata de um favor, trata-se de um direito. Ao falarmos da temática das pessoas com transtorno do espectro autista, é muito importante que nós vejamos que essas pessoas necessitam de um acompanhamento mais próximo, especializado, para tratar justamente essas questões
das dificuldades impostas pelo TEA e pela sociedade por seu preconceito. Nesse sentido, eu quero trazer aqui 2 ODS que são muito importantes, o ODS 3 e o ODS 4. O ODS 3, ele visa trazer uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Já o ODS 4, ele busca trazer uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos. 2 ODS que são extremamente importantes. Um, que vai estar garantindo, por exemplo, o acesso universal à saúde e o diagnóstico precoce do TEA. E o outro passo, temos o ODS 4, que vai estar trazendo uma educação inclusiva, para que essas pessoas não sejam excluídas, mas sim trazidas aos locais de conhecimento. Também tenham esse direito. E hoje eu vou falar sobre 2 ODS, que é a ODS 10 e a ODS 16. De início, eu venho falar sobre a ODS 10, que é essa redução de desigualdade entre os países e dentro dele. Visa garantir que todas as pessoas, independente da sua origem, têm os mesmos direitos, as mesmas oportunidades de participação econômica, social e política dentro dos países. Já a ODS 16, ela visa garantir essa sociedade mais justa, mais pacífica, com instituições eficazes, né? Isso significa combater a corrupção, a violência, promover esse acesso à justiça para fortalecer a confiança da sociedade nas instituições públicas. Essas 2 ODS, elas estão interligadas, né? Porque não se pode reduzir a desigualdade sem as instituições justas. Eu vim falar um pouco sobre os desafios sociais que as pessoas com TEA acabam enfrentando hoje na sociedade. Precisamos entender que o desafio ele vai além do diagnóstico. Por qual motivo? Ainda existem muitas famílias que enfrentam a dificuldade e a falta do diagnóstico precoce, que de qualquer forma também acaba implicando e dificultando o desenvolvimento das pessoas que possuem esse transtorno. E por que não falar também da falta de terapias adequadas, da falta de estrutura também nas escolas, na educação, no mercado de trabalho, né, empresas que não possuem profissionais capacitados e que de certa forma acaba impedindo que as pessoas que têm um transtorno demonstrem verdadeiramente a sua real capacidade, a sua real competência. Combater esse estigma vai muito além mesmo do nosso dever como sociedade e é justamente ser a favor da inclusão social. Você sabia que o transtorno de espectro autista não é apenas uma condição de saúde, mas também uma questão de direitos humanos? No Brasil, a Lei Berenice Piana garante que as pessoas com transtorno de espectro autista tenham acesso à educação, saúde e inclusão no trabalho, com o mesmo respeito e dignidade que qualquer cidadão. Mas isso só funciona quando há ação prática, diagnóstico precoce, escolas inclusivas com apoio especializado, capacitação de profissionais e respeito à diversidade no ambiente de trabalho. Também é fundamental apoiar as famílias e combater o preconceito, que ainda isola muitas pessoas autistas todos os dias. Incluir é mais do que aceitar, é garantir oportunidades reais, e isso não depende só do governo. Cada atitude conta. Promover os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista é fortalecer a democracia. E uma cidade democrática é aquela que acolhe todas as formas de ser. O transtorno do espectro autista não acomete só crianças. Pessoas autistas estão em todas as fases da vida. Pessoas idosas, crianças, pessoas adultas. E por trás de cada uma delas, quase sempre existe uma família que luta todos os dias pelo básico, por respeito, acesso e dignidade. Principalmente as mães atípicas que carregam nos ombros uma carga emocional e física imensa. São elas que enfrentam filas do SUS para conseguir direitos básicos à saúde, como acesso a medicamentos, que muitas vezes é cara e inacessível. São elas que enfrentam filas para conseguir laudos, são elas que lutam pela inclusão de seus filhos nas escolas, por terapias dignas para o transtorno. Com tudo que nós já vimos até aqui,
desde convenções e tratados internacionais até legislações nacionais, como a Lei Berenice Piana e a Lei Romeu Mion, é inegável que no papel temos um caminho traçado. Embora essas leis importantíssimas existam, fazer com que elas saiam do papel ainda é um caminho muito dificultoso. É dificultoso porque a sociedade, ao invés de construir pontes, instauram barreiras. Isso acontece quando a sociedade espera que a pessoa com TEA se encaixe em padrões neurotípicos ou quando inviabiliza suas necessidades reais. Por isso, mais do que ter direitos garantidos, é urgente que esses direitos sejam efetivados. Que haja acesso real a tratamento, a políticas públicas, que haja acolhimento. Falar sobre o TEA é extremamente necessário, mas transformar esse discurso em realidade é o que realmente muda vidas.